Ciência dos materiais. Tópico 6. Propriedades elétricas dos materiais. Segunda parte, onde vamos abordar a mobilidade eletrônica, a resistividade elétrica dos metais e semicondutores. Precisamos, para analisar as propriedades de condução dos materiais, definir o que é mobilidade eletrônica. Imagina aqui o movimento eletrônico. Vamos supor que isso aqui seja o movimento de um elétron. Esse pontinho aqui seja um elétron. Esse elétron se movimenta no material em forma de zigue-zague. Vamos supor assim o cobre. Os elétrons do cobre estão se movimentando lá aleatoriamente. Esse movimento aqui de zigue-zague, tipo movimento browniano. Está se movimentando aleatoriamente. Ele vem aqui com uma certa velocidade, quando chega aqui, ele espalha em algum lugar, desvia para cá, depois aqui espalha em outro ímã, desvia para cá, vai desviando. Então assim ele vai se movimentando dentro do material de forma aleatória. Então nós dizemos que o movimento eletrônico líquido aqui é zero porque está se movimentando em todas as direções possíveis. Muito bem. Esses pontos aqui, ele muda de direção, nós chamamos de evento de espalhamento. Ele passa nesse ponto, interage com alguma coisa ali, né, e muda de direção. Então são pontos de espalhamento. Agora, como nós aplicamos no campo elétrico, para a direita, na horizontal para a direita, o que vai acontecer? Esses elétrons vão passar a se movimentar devido à força que esse campo age sobre eles, e passam a se movimentar na mesma direção do campo. Na mesma direção do campo, e sentido contrário, porque é uma carga negativa. Então, ele passa a se movimentar para a direita. Então, vai haver, ao final das contas, vai haver um movimento eletrônico líquido para a direita. Esse movimento eletrônico líquido para a direita, quer dizer, vai ter mais elétrons, né, caminhando para a direita do que para a esquerda, por causa da aplicação do campo elétrico. Então, nós dizemos que, a partir daí, existe uma corrente elétrica fluindo dentro do material. Muito bem. Agora, como ela flui, vai depender muito desses espalhamentos aqui. Ó. Quanto mais espalhamentos existirem, menor vai ser a mobilidade do elétron lá dentro. E quanto menos espalhamento existirem, maior vai ser a mobilidade dos elétrons lá dentro. Então, a mobilidade dos elétrons vai depender se ele espalhar muito ou se ele espalha pouco dentro do material. Então, nós definimos aqui a velocidade com que os elétrons estão se movendo aqui, a chama de velocidade de deriva, que é dado por IE, vezes o campo elétrico, onde esse IE é a mobilidade eletrônica. E Epsilon é o campo elétrico. A mobilidade eletrônica, a unidade é dada em metro quadrado por volt segundo. Então, nós definimos essa velocidade deriva dos elétrons aqui dentro do material como sendo a sua mobilidade vezes o campo elétrico aplicado. E daí, nós tiramos que lembrando que a condutividade é definida como N, que é a densidade de elétrons, é a carga do elétron vezes a mobilidade eletrônica. Então, ó, definimos aqui a velocidade deriva e aqui a condutividade em termos da mobilidade. Quer dizer, quanto maior a mobilidade, maior é a condutividade. Quanto menor a mobilidade, menor a condutividade. Da mesma maneira, quanto maior a densidade de elétrons, maior é a condutividade. E quanto menor a densidade de elétrons, menor a condutividade. Então, aqui tem um fato interessante, é o seguinte. Nós temos que a condutividade do material, além da carga elétrica, depende da densidade de elétrons que participam desse processo e da mobilidade. Ocorre que a mobilidade não é independente da densidade de elétrons. Essa variável N e E, elas não são independentes uma da outra, o que torna o problema mais complexo. Então, por quê? Quando aumentamos muito o número de elétrons dentro do material, o que vai acontecer? Mais elétrons vão se chocar nesses pontos de espalhamento. Mais elétrons vão se chocar, então
Quanto maior o número de espalhamentos que ocorrerem aqui dentro do material, menor é a mobilidade. Então, se nós aumentarmos muito a quantidade de elétrons participando desse processo de produção, né, nós perdemos na mobilidade. Certo? Muito bem. Agora, nós podemos aumentar a mobilidade diminuindo, né, diminuindo também o número de elétrons. Então, uma coisa se está competindo com a outra. Nós não podemos simplesmente aumentar indefinidamente a mobilidade e a densidade eletrônica, porque a densidade eletrônica influencia na mobilidade. Então, a condutividade, ela depende, é proporcional à densidade eletrônica e à mobilidade, mas a mobilidade depende também da densidade eletrônica. Então, não basta nós dizermos que nós podemos aumentar indefinidamente a densidade e a mobilidade e vamos ter uma excelente condutividade. Por quê? Porque quando aumentamos muito a densidade de elétrons, nós diminuímos a mobilidade. Então, não é possível aumentar os dois ao mesmo tempo, indefinidamente. Bem, então essa definição da condutividade. Lembrando que a mobilidade ela depende desse N, ela depende da densidade de elétrons. Tudo bem. A resistividade elétrica dos metais. Bem, estou apresentando nesta tabela para ter uma ideia de grandeza, né? A condutividade elétrica, a temperatura ambiente para alguns metais e ligas comuns. Então, aqui, nessa coluna, estou colocando material e aqui a condutividade elétrica. Então, observamos que a prata é da ordem de 6,8, 10 elevado a 7. O cobre também é da ordem de 10 elevado a 7. O ouro, etc. Assim vai. Então, todos esses materiais, até aqui o ferro, é da ordem de 10 elevado a 7. O ferro, o latão, 10 elevado a 7. A platina, 10 elevado a 7. Já o aço comum, tá? Comum, e o aço inoxidável, aqui o aço está misturado com carbono. E aqui o aço inoxidável, ele já tem uma condutividade menor. Porque ambos né, são ligas, né, são materiais que têm mais impurezas. Então vai ter mais espalhamento eletrônico e a condutividade deve ser menor. Mas, de qualquer forma, nós vemos que nesses materiais, né, os metais, portanto, os condutores, a mobilidade é dessa ordem aqui, de 10 elevado a 7. Varia um pouco um para o outro, mas sempre da ordem de 10 elevado a 7 com metros menos 1. Muito bem. Nos metais, funciona bem para a resistividade essa regra de Maxim. A regra de Maxim diz que a resistividade total ela depende de 3 componentes aqui. Esses ρT, OI, OD, são definidos como o ρT total, a resistividade total do material. Esse ρT é resistividade devido à temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, menor a resistividade. Quanto menor a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a resistividade. Quanto menor a temperatura, menor a resistividade. Aqui tem uma outra componente, e é devido às impurezas que tem no material. Dependendo da quantidade de impureza, nós vamos ter diferentes valores para a resistividade. E também, a resistividade depende, tem uma componente aqui, que é devido às deformações práticas. Nós vimos no estoque passado, que dentro dos materiais existem certos defeitos. E um desses defeitos é aquele defeito de dobra. Né? Aquele defeito de dobra. Então, aquelas dobras que tem dentro do material, elas dificultam a movimentação dos elétrons. Então, como elas dificultam aquelas regiões de fronteira, elas dificultam o movimento dos elétrons, significa o quê? Ela aumenta a resistividade do material. Aquele defeito aumenta a resistividade do material. Então,
Por esta regra, que é uma regra empírica, a resistividade total ela possui três componentes, é constituída por três componentes que se somam, é a resistividade devido à temperatura, a resistividade devido às impurezas e essa resistividade devido às deformações plásticas dentro dos materiais. Tudo bem. Aqui a temperatura é interessante de observar, porque os materiais têm constituído uma rede cristalina, e nós temos lá dentro distribuídos regularmente os íons, e em torno dos íons nós temos os elétrons se movimentando. Bem, esses íons, eles não estão parados, eles estão vibrando em torno da posição de equilíbrio da rede. Em cada ponto da rede, onde tem um íon, ele está vibrando em torno daquele ponto de equilíbrio. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a amplitude com que esse íon vibra. Maior vai ser a amplitude. Muito bem. Então, se a temperatura é bem baixa, o que acontece? A amplitude desse movimento é pequena e os elétrons podem passar muito bem através desses íons sem ser espalhados. Ocorre o seguinte, quando a temperatura aumenta, o que vai acontecer? Esses íons vão chacoalhar em toda a posição de equilíbrio, uma amplitude maior, e o que ocorre? Eles geram um dipolo elétrico em torno da posição de equilíbrio devido a esse movimento. Esse dipolo, por sua vez, ele produz um campo elétrico. E esse campo elétrico passa a interagir com a carga do elétron e passar próximo dele. Então, quando um elétron passa próximo da posição desse íon, e esse íon está vibrando, quando ele vibra, ele gera um dipolo elétrico. Esse dipolo elétrico, por sua vez, tem um campo elétrico, e esse campo elétrico vai interagir com o elétron que passou próximo dele e faz o elétron mudar de direção. Então, o elétron, quando passa próximo dele, muda de direção. E quando ele muda de direção, significa o quê? Ele teve mais dificuldade de se movimentar na direção original dele. E quanto maior a dificuldade que o elétron tem de se movimentar dentro do material, maior é a resistência, a resistividade do material. Então, a temperatura influencia muito a resistividade dos materiais por causa dessa interação dos íons que estão se movimentando em torno do equilíbrio com os elétrons que estão passando próximo deles. Então, essa é a razão da temperatura influenciar os materiais. Tem um livro russo, daquela linha de Aprenda Física Brincando. Ele faz uma analogia, o autor faz uma analogia, no salão de festa. E tá os casais, todo mundo dançando uma música muito agitada. E alguém quer passar através do salão. Quando ele vai tentar passar no salão, com a música tocando e todo mundo dançando, ele tem maior dificuldade de ir desviando os casais para passar pelo salão. Então imagine a música como sendo a temperatura. Né? Quanto maior a temperatura, mais os íons estão agitados. Quanto maior a música, mais agitada a música, mais os casais ficam agitados e a pessoa que quer passar no salão tem dificuldade. Então a mobilidade dessa pessoa é muito pequena. Muito bem. Agora, quando a música é uma coisa lenta, uma música romântica, lenta, tranquila, né? As pessoas dançam uma cadência mais lenta, então alguém que quer atravessar o salão, atravessa o salão com mais tranquilidade. Então a sua mobilidade aumenta. E se a música estiver parada, a temperatura zero, então a música não existe, foi desligada, está todo mundo parado, então fica mais fácil ainda da pessoa atravessar o salão. Então é dessa mesma maneira, um salão em festa, da mesma maneira os íons lá dentro estão se movimentando, a música para eles é a temperatura. Né? Quanto maior a temperatura, mais se agita, mais dificilmente os elétrons vão passar através dele, ou seja, diminui a mobilidade eletrônica. Como diminui a mobilidade eletrônica, aumenta a resistência elétrica do material. Por isso que a resistividade
essa parte aqui, pode ter, a resistividade dependendo da temperatura, aumenta com a temperatura. Quando a temperatura aumenta, a resistividade aumenta. Quando a temperatura diminui, a resistividade diminui. Bom, então, vamos seguir, né, e olhar, em particular, a influência da temperatura na resistividade. Então, nós temos essa equação, que ela é obtida experimentalmente, mas também teoricamente. Né? E a resistividade é dada por esse ρ zero, uma constante, mais um parâmetro vezes a temperatura. Muito bem. Então, por aqui, observamos o seguinte, que a influência da temperatura é uma reta. Para baixa temperatura, para alta temperatura, uma reta. Para alta temperatura. Quando a temperatura é muito baixa, ela vai para essa constante aqui. Então, a forma da resistividade em relação à temperatura é uma forma linear. Né? Para alta temperatura é proporcional a T, e para baixa temperatura muito baixa, ela vai se aproximar desta constante aqui. Muito bem. Esse é o comportamento térmico da resistividade dos materiais. É uma constante mais um parâmetro identificado pela temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a resistividade. Quanto menor a temperatura, menor a resistividade e satura para um valor ou zero. Agora, as impurezas também influenciam desta forma aqui. Quer dizer, a resistividade da impureza é uma constante, essa constante aqui independe das impurezas, né, multiplicado por esse fator que depende da impureza. Aqui é a concentração da impureza vezes 1 menos concentração da impureza. Então, essa é uma regra empírica da influência das impurezas na resistividade de materiais. Muito bem. E, finalmente, a influência da deformação plástica. Quer dizer, quanto maior o número daquela discordância que existe dentro dos materiais, ou alguma forma, algum problema na sua sintetização, quanto maior o número de discordância, mais espalhamento os elétrons vão sofrer. Porque o metal, o material, o cristal, ele é perfeitamente simétrico. Então, os elétrons estão correndo lá dentro de uma certa simetria. De repente, entra uma região onde a simetria é quebrada. Então, nessa região, os elétrons sofrem um espalhamento nessa discordância. Essa discordância, eles mudam de direção. Quando eles mudam de direção, o que ocorre? Dificulta a mobilidade deles. Eles ficam com a mobilidade prejudicada, portanto, aumenta a sua resistividade, né, devido às discordâncias que existem dentro dos materiais. Essa discordância nós chamamos de influência da deformação plástica. Muito bem. Para algumas ligas de cobre, né, estão apresentadas aqui na resistividade elétrica. Vamos observar o seguinte: nós estamos colocando nesse eixo a temperatura e nesse eixo a resistência elétrica, a resistividade elétrica, em unidade de 10 a menos 8 ohm por metro. Então, esse laranjado é a curva do cobre puro. Vocês vejam que está mais ou menos um pouco maior a temperatura, desde um pouquinho maior de menos 200 Celsius até próximo de 50 graus Celsius. Então, o cobre, ele tem a resistividade dele, varia com a temperatura linearmente, como aquela regra que acabamos de mostrar. Varia linearmente, é uma regra. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a resistividade do cobre. Muito bem. Agora, vamos olhar o cobre com 1,2% de níquel. Então, nós acrescentamos ao cobre, isso aqui é o cobre puro, né? Vamos supor que nós colocamos no cobre 1,12% de níquel. O que vai acontecer? A resistividade do cobre saiu dessa linha laranjada para essa linha verde. Ela cresceu
mais do que dobrou, praticamente, mais do que dobrou o valor da resistividade. E continua sendo uma reta. Só que agora a resistividade é muito maior. Por quê? Porque essas impurezas criaram dificuldade para a movimentação dos elétrons lá dentro. Os elétrons passaram a ser espalhados por essas impurezas. A sua mobilidade diminuiu, porque essas impurezas, elas quebraram aquela simetria que tem dentro do cristal. Então, onde tem impureza, o elétron sofre um espalhamento, ele muda de direção. Quando ele chega lá próximo daquela impureza, ele muda de direção. Quando ele muda de direção, ele contorna aquela impureza, ele diminui a mobilidade. Portanto, a resistividade aumenta. É o que está acontecendo aqui. Essa linha pontilhada é o resultado devido às deformações dentro do cobre. Os defeitos que tem no cobre contribuem com essa linha pontilhada aqui. Então, se eu tenho um material que tem o cobre puro, com mais a impureza e mais os defeitos, a linha vem aqui para cima. Então, a linha alaranjada é só o cobre puro. Quando colocou impureza, ela pulou aqui para cima. Então, essa faixa aqui a resistividade, é a contribuição da impureza. Esse valor aqui é a contribuição da impureza. Depois, devido aos defeitos, às deformações, a resistividade passa aqui para essa linha pontilhada. E essa faixa aqui é a contribuição da deformação. Quando chega, por exemplo, o 2,16% de níquel, a impureza cai aqui para cima, a resistividade cai aqui para cima, e 3,32 mais ainda. Ou seja, a resistividade, ela cresce muito com a impureza. Nós estamos vendo aqui. Então, para uma mesma temperatura, por exemplo, essa temperatura de menos 50 graus, conforme vai aumentando as impurezas, vai aumentando também a resistividade do cobre. Muito bem. Isso foi tirado dessa referência aqui, de 1932. Muito bem. Agora vamos ver a resistividade elétrica à temperatura ambiente em função da composição da liga, cobre-níquel. Então vamos fixar agora a temperatura, aquela curva que tem lá, que nós mostramos, essa curva anterior aqui, nós vamos fazer um corte. Nós vamos fixar aqui a temperatura ambiente, por aqui assim, a temperatura ambiente é mais ou menos aqui. Temperatura ambiente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um corte nessa figura. Vamos passar um plano aqui, uma linha aqui, fazer um corte aqui, e ver como a resistividade varia com a impureza. Por exemplo, o cobre puro, a essa temperatura, o cobre puro tem a resistividade na ponta do cursor. Quando acrescentamos 1,12% de níquel, passou para essa ponta aqui, passou para esse ponto. Quando acrescentamos a deformação, passa para esse ponto. Quando acrescentamos mais impureza, passa para esse ponto, passa para esse ponto. Então, vou mostrar na figura seguinte como a resistividade, para uma mesma temperatura, como a resistividade varia com a impureza. Então, esse corte é representado por essa curva vermelha aqui. Então, a resistividade elétrica, aqui é a composição. Vocês observem, quanto maior a porcentagem de níquel, vai crescendo a resistividade do material. Vai crescendo a resistividade do material. Mas esse crescimento não é um crescimento assim, indefinidamente. Porque a partir de uma certa concentração, começa a saturar. Chega um momento, você aumenta mais a concentração de níquel, mas a resistividade não aumenta mais. O que ocorre é o seguinte, enquanto você tem o cobre puro, você tem uma rede cristalina. Uma rede cristalina que tem uma certa simetria. E quando você foi colocando níquel, impurezas esparsas, 1%, você foi quebrando a simetria, foi aumentando o espalhamento dos elétrons. Mas com o sol você vai continuar aumentando
o níquel, chega ao ponto de 50% do cobre ser substituído, os átomos de cobre ser substituído por átomos de níquel, o que acontece? O material passa a ter uma nova simetria. Digamos assim, a metade dos átomos são níquel, a outra metade é cobre. Então, passa a ter uma nova simetria e a mobilidade, a mobilidade tende a ficar constante, tende a saturar. Então, quando nós colocamos, dependendo das composições dos materiais, quando nós acrescentamos impurezas, em princípio a resistência aumenta rapidamente, mas depois, no caso do cobre níquel, depois ela satura. Ela está saturando aqui por quê? Porque o cobre níquel partiu de uma simetria que só tinha cobre e passou até agora uma nova simetria, metade níquel, metade cobre, metade níquel. Ligas de cobre e níquel, a condutividade, em princípio, ela aumenta muito com o percentual de níquel, mas depois chega uma certa região que ela passa a saturar, a ficar constante. Muito bem. E agora vamos entrar nos semicondutores, que é um dos materiais mais importantes na eletrônica. Então, grande parte dessa apresentação vai ser em torno dos semicondutores e suas aplicações. Muito bem. Nós vimos que os semicondutores, eles possuem uma parte de energia que está totalmente preenchida, aqui embaixo, e outra faixa lá em cima que está totalmente vazia, e entre as duas tem uma região que é proibida, que não tem nível de energia. Nós chamamos de gap de energia. E gap é uma falha, uma falta de energia, não tem energia naquela região. E aqui estão representando a condutividade elétrica, mobilidade eletrônica, a mobilidade de buraco para os materiais. Aqui o silício, germânio, o fosfato de galho, o arseniato de galho e mais esses elementos aqui. Muito bem. Então, observe nessa coluna, são os gaps de energia. Todos eles são semicondutores. Então, o silício tem esse gap, 1.1 com 0 volt, o germânio 0.67, o fosfato de galho 2.25, 1.42 e assim vai. Isso aqui, ó, tem um gap muito pequeno, 0,17, muito pequeno. O galho com enxofre tem 2.40, já são maiores, 2.16, já são quase isolantes, esses dois materiais aqui, mas são considerados ainda semicondutores, embora o gap desse seja bem maior do que esses gaps aqui. Mas são semicondutores ainda. A condutividade elétrica desse elemento, o silício, é da ordem 10 a menos 4, o germânio ele já é 2,2. Uma diferença grande aqui, 2,2. Nesse caso aqui, o semente de galho 10 menos 16, e aqui 10 menos 4, também uma diferença grande um pouco, mas tudo dentro da faixa de semicondutores. Então, você observe que a condutividade elétrica dos semicondutores varia numa faixa grande. Aqui está variando de 10 a menos 6 até 10 a 4. Uma faixa grande que varia a condutividade elétrica dos semicondutores. Aqui a mobilidade eletrônica também varia bastante de um para outro. Aqui é 0,14, 0,28, aqui é 0,03. Mas além da mobilidade dos elétrons, que é dada por essa coluna, existe também a mobilidade dos buracos. Os buracos são aqueles orbitais que estão faltando o elétron. Então, além de haver mobilidade, nós vamos ver daqui a pouco, além de haver mobilidade dos elétrons, ou seja, mobilidade eletrônica, tem também a mobilidade dos buracos. Os buracos são as regiões onde existe a ausência do elétron e contribui também para a condutividade. Essa mobilidade que estou apresentando na última coluna. Muito bem. Então, os semicondutores têm essas características. Tem um gap da ordem, no máximo, até 2,5 electronvolts. Esses daqui de baixo já são quase isolantes.
se considera, em geral, na literatura, se considera semicondutor até 3 eletronvolts. E nós dizemos que os semicondutores com gap de 3 eletronvolts é um semicondutor de gap alto, mas considerado semicondutor. Muito bem. Então, isso aqui nós podemos representar esquematicamente por esta representação de bandas. No semicondutor, nós temos aqui, relembrando, essa banda marrom, que ela está totalmente cheia. Lá em cima tem uma banda de condução, que está totalmente vazia. Muitos autores consideram semicondutor aqueles materiais que têm o gap menor que 2 eletronvolts. Mas existe também na literatura uma definição para semicondutor de gap alto, e aí se considera também como semicondutor de gap alto, aqueles materiais que têm o gap até 3 eletronvolts, que é o caso desses aqui, desses dois aqui de baixo. São semicondutores de gap alto. Tudo bem. No caso aqui, o silício, esse gap, essa região branca, vale 1,11, está aqui. No caso do germânio, esse gap, região branca, vale 0,67 eletronvolts, que está aqui. Eu estou representando aqui a situação do silício e do germânio. Um tem gap 1,1, outro tem gap 0,67 eletronvolts. Muito bem. Então, numa situação como essa, é possível que a uma certa temperatura o elétron seja promovido um nível desse para um nível aqui em cima. E com isso, aumente a mobilidade do semicondutor e aumente a sua condutividade. Muito bem. Então, vejam aqui esse exemplo mais detalhado do silício. Fazendo um plano horizontal, assim, um corte do silício, nós temos o seguinte: ele é construído por átomos colocados, distribuídos uniformemente, formando esses quadrados, assim, no plano. Né? E o silício, ele tem essa distribuição aqui, lá da tabela periódica. Peguei lá a tabela periódica, observa o seguinte: a constituição dos orbitais eletrônicos do silício é dessa maneira. O silício ele tem uma parte, um caroço de neônio. Então, portanto, o neônio é um gás nobre, todos esses orbitais estão preenchidos. E, externamente a esse caroço de neônio, nós temos orbitais 3s e o 3p. O 3s está ocupado com 2 elétrons e o 3p também é ocupado com 2 elétrons. Bom, esses que estão aqui dentro, na parte mais interna, formando esse núcleo de neônio, eles não contribuem para as propriedades eletrônicas do material. Quem contribui para as propriedades eletrônicas são esses elétrons que estão aqui fora. Então, esses elétrons, nós chamamos de elétrons de valência. Elétrons que estão aqui fora. Muito bem. Veja o seguinte: nós temos no total 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons no orbital P, portanto, são 4 elétrons que tem aqui. Mas os átomos, eles têm a tendência, no estado de mais baixa energia, formar um octeto, com 8 elétrons em torno deles. Então, o que acontece? Vamos olhar esse átomo aqui. Esse átomo aqui, ele tem 4 vizinhos em torno dele. Ele tem esse vizinho mais próximo. Ele tem esse, este e este. Cada um, no orbital mais externo, esse orbital P, mais externo aqui, esse orbital P, cada um tem 2 elétrons. Esse A tem 2 elétrons no orbital P, esse 2 elétrons no orbital P, esse 2 e 2 elétrons no orbital P. Esse orbital P é que vai formar essa ligação. Entre os átomos, que são ligações covalentes. Não é covalente. Por quê? Covalente porque um elétron deste átomo vai participar simultaneamente deste átomo, como deste e deste. Vai participar simultaneamente de todos os 4 vizinhos. Então, com isso, o que acontece?
Os dois elétrons desse átomo aqui são compartilhados com ele e com esse daqui. Os dois elétrons desse átomo são compartilhados com ele e com esse daqui. Mesma coisa, os dois elétrons deste átomo são compartilhados com ele e com esse daqui. E esses dois elétrons são compartilhados com esse daqui. De maneira que aqui acaba, né, tendo 8 elétrons em torno dele, como é desejável. E é todo elétron em torno dele devido a essa ligação covalente que ele tem com os 4 vizinhos dele. Tudo bem. Então, essa é a característica da formação do silício. Então, o silício possui 4 elétrons em torno dele devido a essa interação com os seus vizinhos, né? Esses elétrons, o silício tem aqui, ele tem por quê? Porque ele compartilha seus elétrons com os 4 vizinhos. Então, participam dele, tanto os elétrons dele como os elétrons dos 4 vizinhos. Nós chamamos isso aqui de uma ligação covalente. Então, em termos de banda de energia, o que vai acontecer é o seguinte: esses elétrons que estão aqui, todos eles preenchem essa banda marrom. Essa banda marrom está toda preenchida. A banda seguinte de energia, que está lá em cima, ela não está preenchida. Ela está vazia. Portanto, esse material a temperatura zero, por exemplo, é impossível de conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque para conduzir corrente elétrica, é preciso que os elétrons estejam em movimento. Os elétrons possam receber energia e se movimentar. Esses elétrons aqui estão presos. Estão presos em torno do núcleo do silício. Ele só pode pular para cá, para lá e para cá. Ele não pode sair correndo nessa região aqui do cristal, entre os átomos. Ele pode sair se movimentando aqui. Eles estão presos, né, eles estão presos aos átomos. Então, energeticamente, a energia de todos eles está nessa faixa marrom aqui. Enquanto que a faixa lá em cima, ela está desocupada. Muito bem, então a temperatura zero é impossível nós aplicarmos um campo elétrico e o campo elétrico jogar um elétron daqui lá para cima. É impossível por quê? Porque essa energia aqui é muito maior do que a energia do campo. E também a temperatura não pode jogar daqui lá para cima, ela em cima que eles vão se movimentar. Por quê? Porque nós estamos usando aqui na situação a temperatura zero. Então não é possível. Então, nós dizemos que esse material aqui, temperatura zero, ele não conduz corrente elétrica. E como esse gap aqui é pequeno, nós dizemos que ele é um semicondutor. Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar um campo elétrico a uma certa temperatura. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que uma certa temperatura, o elétron pode sair daqui. Ele pode sair daqui e ficar nessa região, soltar desse ar, ficar livre. Ele pode ficar livre. Se esse elétron saltar desse buraco, dessa posição aqui, e vir aqui para fora do átomo, ficar livre, o que acontece? Aqui ficou uma ausência de elétron. Então, nós dizemos que aqui ficou um buraco. Ficou um buraco. O buraco é uma ausência de elétron. Muito bem. Agora, se esse elétron saltou para cá e eu aplico no campo elétrico, o que vai acontecer? Esse elétron vai passar a se movimentar. Esse elétron vai passar a se movimentar em razão desse campo elétrico aqui. A história tem uma coisa interessante. Esse elétron se movimenta na direção contrária ao do campo. Se o campo é para a direita, esse elétron vai se movimentar para o lado esquerdo. Então, nós dizemos que aqui nós teríamos uma condução de elétrons, uma condução eletrônica produzida por esse campo elétrico. Agora, o que é interessante é que aqui ficou uma vacância, ficou um buraco, ficou uma falta de elétron aqui. Muito bem. O que acontece? Com a aplicação do campo elétrico, é possível, como aqui está faltando um buraco, tem um buraco, está faltando um elétron, é possível que esse elétron que está aqui, ó, por cada aplicação desse campo elétrico, esse elétron que está aqui, ele se movimente para a esquerda por causa desse cara, o campo elétrico. Ele se movimenta para a esquerda, para ele se movimentar, ele pode fechar esse buraco aqui. Muito bem. Se ele fechar esse buraco, o que vai acontecer? Vai surgir um buraco aqui. Ora,
Isso, o fato do elétron ter pulado para cá, fechado esse buraco, e aparecer um buraco aqui, é equivalente a dizer que o buraco andou para a direita. Esse buraco que estava aqui andou para a direita, andou no sentido do campo. Por que andou no sentido do campo? Porque se o buraco é a ausência de um elétron, o elétron é negativo, então a carga aqui, como o átomo inicialmente era neutro, se um elétron saiu daqui, esse átomo inicialmente era neutro, ficou agora positivo, uma carga positiva. Então o que andou para a direita, nós chamamos de buraco, na verdade é uma carga positiva que se deslocou para a direita. Então nós temos uma corrente de carga negativa para a esquerda e uma corrente de carga positiva para a direita. Muito bem. Então, isso significa o seguinte, que a uma certa temperatura, nós podemos promover um elétron que está aqui para a banda lá de cima. Porque a temperatura é suficiente, né, para excitar um elétron daqui para a banda lá de cima. Quando excita um elétron daqui, bota aqui fora, quer dizer, excita um elétron desta banda de valência para a banda de condução, lá em cima, aqui ficou faltando um elétron. Nós chamamos, em termos de energia, por exemplo, que ficou um buraco aqui. E aqui em cima ficou o elétron. Muito bem. Como esse elétron está aqui em cima, ele pode se movimentar facilmente, porque tem níveis energéticos aqui para ele assumir. Quando nós aplicamos um campo elétrico agora, por menor que seja o campo elétrico, nós fornecemos energia para o elétron. Esses níveis aqui em cima são praticamente contínuos, tem milhões de níveis aqui em cima. Por menor que seja o campo elétrico, ele vai transferir uma energia para esse elétron, e esse elétron vai absorver essa energia em forma de energia cinética e vai se movimentar no material numa direção bem definida. Qual é a direção? Direção do campo elétrico. E qual o sentido? O sentido contrário ao campo elétrico, porque ele é uma carga negativa. Enquanto isso, esse buraco que ficou aqui embaixo, esse buraco que está aqui, esse, como é uma carga positiva, porque o átomo anteriormente ele era neutro, quando o elétron saiu, esse nível de energia passou lá para cima, joga no espaço, ele saiu dessa posição e veio para essa posição fora do átomo, o átomo passou a ser agora carregado, uma carga positiva, né? O mesmo valor da carga do elétron. Isso aqui ficou uma carga positiva. Fisicamente, pode ocorrer de um elétron que está no átomo vizinho aqui, um elétron sair do átomo vizinho, né, com a ação do campo elétrico, ele pular para cá. Ou este daqui pular para cá. Quando este daqui pula para cá, abre um buraco aqui e fecha o buraco aqui. É a mesma coisa que dizer que o buraco saiu daqui e correu para o lado direito, na direção do campo. Então nós temos duas conduções. Uma condução de elétron aqui na banda de condução e uma condução de buraco aqui embaixo na banda de valência. Assim funciona um semicondutor particular do silício. Bem, então, como existem as duas condutividades, uma do elétron e uma do buraco, nós dizemos que a condutividade total tem uma contribuição devido aos elétrons, com uma certa concentração de elétrons, mais uma mobilidade devido aos buracos, uma certa concentração de buraco. Então, o N aqui é o número de elétrons, N aqui porque o elétron tem carga negativa, então está representando pela letra N, de negativo. O buraco, ele tem uma carga positiva, porque ele é a ausência de uma carga negativa. Então, inicialmente, o átomo era neutro, quando o elétron saiu, o átomo agora ficou carregado positivamente. Então, como o buraco tem a carga igual do elétron, em modo igual do elétron, mais positiva, nós estamos chamando a quantidade de buraco de P, devido a ser positivo. Esse μ é a mobilidade do elétron, por isso μ é o E de elétron. E o μh é a mobilidade do buraco, que em inglês é Hole, H de Hole, então H de buraco. Muito bem. Então a contribuição total para a condutividade tem a contribuição dos elétrons, com concentração N, e a contribuição dos buracos, com concentração P. Agora observe o seguinte, nesse caso aqui em particular, que nós estamos estudando,
A cada elétron que aparece aqui, surge um buraco aqui embaixo. E cada elétron que aparece aqui fora do átomo, cria um buraco lá dentro do átomo. Cria um buraco dentro do átomo. Então, de maneira que a quantidade de elétrons é sempre igual à quantidade de buraco. Cada elétron que sai daqui deixa um buraco. Então, o número de elétrons que está lá fora é igual ao número de buracos que ficou lá dentro do átomo. Então, nós dizemos o seguinte, que o número de elétrons, nesse caso aqui em particular, o número de elétrons é igual ao número de buracos. Então, essa situação aqui do silício puro, ela tem essa peculiaridade. E o número de elétrons gerados é ao mesmo tempo igual ao número de prótons gerados, o número de buracos gerados. Muito bem. Então, nessa condição, o número de elétrons nessa situação é igual ao número de buracos, nós podemos substituir N por P por N, ou N por P, tanto faz, e nós podemos escrever ou assim, o sigma é igual a N vezes IE mais MH, ou assim, sigma é igual a P vezes IE vezes MH. Podemos fazer isso por quê? Porque conserva o número de elétrons de buraco aqui. Então, nós promovemos o elétron da banda de valência para a condução, lá na banda de condução livre, aqui fora do átomo, ficou um elétron, e lá, dentro dos orbitais de valência, por isso nós estamos chamando aqui banda de valência, porque ela é constituída por esses orbitais de valência, dentro dos orbitais de valência, faltou um elétron, ou seja, ficou um buraco. Esse buraco, ele tem carga positiva. Ele tem carga positiva por quê? Porque inicialmente o átomo era neutro. Quando perdeu um elétron, ele ficou com a carga positiva. Ou com a carga positiva, cujo modo é igual ao modo do elétron. Muito bem. Então, o elétron tem carga negativa, o buraco se comporta, né, com uma partícula de carga positiva. E o total da condutividade pode ser dado por essa expressão ou por essa, onde o N é igual a P. Muito bem. Então, nós podemos escrever de modo genérico essas duas equações aqui, uma equação única. Dizer que a condutividade é igual a NI vezes esse fator, onde o NI é a densidade portadora de carga intrínseco. Intrínseco por quê? Porque essas cargas são do próprio material, é intrínseca do material. Esse elétron que está aqui é um elétron que veio do silício, né? É do próprio material. O buraco que está aqui é o buraco que ficou aqui no silício, do próprio material. Então, nós dizemos que a condutividade é a densidade de portadores intrínsecos, densidade de cargas intrínsecas, portadores intrínsecos, que tem aqui, a densidade de portadores de carga intrínseco, tem aqui vezes o módulo da carga do elétron, multiplicado pela soma das duas mobilidades. A mobilidade do elétron mais a mobilidade do buraco. Então, nós estamos chamando de intrínseco, porque existe também os semicondutores extrínsecos, onde essas coisas que acontecem aqui ocorrem devido a elétrons de impurezas que entraram no material, que não tem nada a ver com o material em si. Repetindo, como o elétron que participa aqui da condução e o buraco que está aqui na banda de valência são do próprio material, ou seja, do próprio silício, nós dizemos que o elétron e o buraco são portadores de carga intrínsecos do material, ou seja, do próprio material. Muito bem. E, de forma geral, nós queremos que a condutividade é representada por essa expressão, onde o NI pode ser tanto o número a densidade de elétrons como a densidade de buracos, porque são iguais. Então, de modo geral, eu escrevo que o NI é a densidade portadora de carga intrínseca. Bem, então vamos ver, em contrapartida aos semicondutores intrínsecos, vamos ver agora o extrínseco, tipo N. Extrínseco significa o quê? Que a contribuição para a condutividade é devido a elétrons que vêm de outro átomo que não é daquele, que não é somente daquele do material original. E tipo N significa contribuição de cargas negativas. Então vamos ver aqui o exemplo, esse exemplo. Nós temos de novo aqui a matriz do silício. Nós temos aqui o silício. Agora fizemos o seguinte, nós substituímos
um átomo de silício por um átomo de fósforo. Ou seja, o silício foi dopado por fósforo, por substituição. Então, o fósforo aqui é aquela impureza que estudamos lá no início do curso, por substituição. Nós tiramos um átomo de silício e no lugar dele colocamos, no mesmo sítio, nós colocamos um átomo de fósforo. Vamos ver o que acontece quando se faz isso, nas suas propriedades eletrônicas. Aqui em cima, estou representando a representação eletrônica do silício. O silício tem o quê? Tem um núcleo de hélio, que está todo preenchido lá dentro, e aqui fora nós temos dois elétrons no orbital 3s e dois elétrons no orbital 3p. Olhando na tabela periódica, logo pertinho ali do silício, nós temos um fósforo. O fósforo também tem um caroço de neônio. E fora do caroço de neônio nós temos o quê? Um orbital 3s com 2 elétrons e um orbital 3p com 3 elétrons. Então observe aqui que o fósforo tem um elétron a mais do que o silício. Tem um elétron, aqui tem 2, aqui tem 3. Então o fósforo tem um elétron a mais do que o silício. Quando o fósforo entra aqui no lugar substituindo o silício, o que vai acontecer? 2 desses elétrons dele vão fazer o papel que esses 2 elétrons do silício faziam antes. Ou seja, vão completar esse octeto aqui. Completou o octeto. Mas só que agora sobra um elétron. Esse elétron não tem onde ficar aqui dentro. Não tem onde ficar porque o octeto já está completo. O que acontece com o elétron? Ele fica lá fora. Esse elétron fica aqui fora. Portanto, ele ficando aqui fora, ele está livre. Ele não está ligado aos átomos que formam a rede. Ele está livre. Esse elétron está livre aqui fora. Quando aplicar um campo elétrico, ele vai correr dentro do material na direção do campo elétrico, seguindo a mesma direção do campo elétrico e sentido contrário do campo elétrico. Então, ele vai participar fortemente da condução do material. Muito bem. Então, eletronicamente, olhando aqui para a banda de energia, o que acontece? Acontece o seguinte: o marrom e o azul são as bandas de energia do silício. Quando o fósforo entra aqui, ele tem esse orbital P e tem um elétron a mais que ficou aqui fora. Então, esse elétron a mais que ficou aqui fora, ele ficou, se ele está aqui fora, porque ele tem uma energia maior do que a energia de ligação dos elétrons, desses 8 elétrons que estão aqui. Então, ele vai ficar numa energia aqui em cima. Estou colocando esse nível aqui. Então, esse elétron é um desses elétrons que estão nessa linha branca aqui. É um desses elétrons. Então, nós dizemos que o fósforo está contribuindo, está doando um elétron para o processo de condução no cobre. Ele acrescentou esse elétron, então ele está doando. Então, nós dizemos que o fósforo é uma impureza doadora. Por que doadora? Porque ele está doando esse elétron para esse nível aqui, para participar do processo de condução do sólido material. O que acontece agora? O que acontece? Como esse nível aqui, ele está muito próximo aqui da banda de condução. Está muito próximo. Então, mesmo para uma temperatura bem baixa, é possível que esse elétron salte aqui para cima. Esse outro elétron salte aqui para cima, esse aqui salte para cima, esse para cima. Ou seja, na temperatura baixa, esse elétron pode saltar da banda de condução e todos eles participarem do processo de condução. Então, quando nós aplicamos no campo elétrico, o que vai acontecer? Esses elétrons que vão aqui em cima vão absorver energia no campo e vão participar do processo da condução elétrica do material. Então, com isso, nós aumentamos consideravelmente o número de elétrons que participam da condução. Então, com isso, vai aumentar a condutividade do cobre. Então, o silício, essa contribuição, quando se dopa, cobre não, o silício, quando se dopa o silício com o fósforo, o que acontece? Nós aumentamos consideravelmente o número de elétrons livres
o número de elétrons que participam da condução do material. Então, o fósforo é uma impureza doadora. Por que doadora? Porque ele está dando um elétron para o processo de condução do silício. E ele contribui com o aumento da condutividade do silício. Muito bem. Mas, então, isso aqui nós dizemos que é um processo extrínseco. Essa impureza, esse semicondutor, agora, ele é um semicondutor extrínseco, N, tipo N, por quê? Porque as cargas que estão participando aqui da condução, elas são cargas negativas. Mas, além dessas cargas negativas, os buracos também continuam participando. Por quê? Porque continua tendo a possibilidade da temperatura, embora muito reduzidamente, a temperatura tirar um elétron daqui e jogar aqui para fora também, formar um buraco aqui, como tinha antes. Esse processo que está aqui no meio é a contribuição intrínseca, é a contribuição do próprio silício. Então, além dessa contribuição extrínseca, devido ao fósforo que foi colocado aí dentro, continua tendo aquela contribuição intrínseca, embora essa contribuição intrínseca seja muito menor do que a extrínseca. Por quê? Porque para promover um elétron do silício daqui de baixo para essa região lá em cima, é preciso de uma energia muito alta, que é a energia do gap. Enquanto para promover um elétron desse nível doador para a banda de condução, a energia é muito pequena, muito menor. Portanto, a possibilidade, a probabilidade do elétron saltar desse nível doador para a banda de condução é muito maior do que a probabilidade de um elétron saltar da banda de valência para a banda de condução, um elétron do próprio silício. Então, nós dizemos que preponderantemente, a condutividade aqui é devido aos elétrons. E a quantidade de elétrons participando é muito maior do que a quantidade de buracos participando. É muito maior. Então, nós dizemos que, preponderantemente, a condutividade aqui, neste caso, é devido às cargas negativas. E é por essa razão que nós chamamos de semicondutor extrínseco tipo N, porque a contribuição maior, preponderante aqui, é os elétrons para a condutividade do silício. Muito bem. Então, isso aqui é um exemplo. Existe milhares de exemplos na natureza em que um material pode ser dopado, né, com um átomo diferente da sua matriz, e produz esse efeito de promover, de preencher elétrons numa região muito próxima aqui da base da banda de valência. Como é que ocorre isso? Quando nós colocamos as impurezas doadoras. A doadora é aquela impureza que vai acrescentar mais um elétron no material. Esse elétron que ela acrescenta, como não pode mais ficar aqui nos orbitais de valência, ele fica livre, aqui fora. E livre aqui fora, ele fica à disposição do campo elétrico. Uma pequena variação no campo elétrico pode aumentar a velocidade desse elétron, portanto, aumentar a energia cinética dele e contribuir para a condução do material. Muito bem. Então, feita essa apresentação, vejamos como fica a condutividade. Agora, representando matematicamente aquilo que eu acabei de expressar aqui, a condutividade ela tem uma contribuição genericamente, ela tem a contribuição das cargas negativas e das cargas positivas. Neste caso aqui, o semicondutor extrínseco tipo N, a quantidade da participação de carga negativa é muito maior do que a contribuição das cargas positivas. Então, o N é muito maior do que P. Então, nessa condição, o N é muito maior do que P, esse termo aqui nós vamos desprezar e ficar apenas com o primeiro termo, e dizer que a condutividade é igual ao número de elétrons, a densidade eletrônica que participa desse processo, né, vezes a mobilidade. De onde veio esse N? Veio da promoção dos elétrons que estavam no fósforo para essa região aqui fora do átomo.
ele fica livre e com possibilidade de participar da condução do material. Quando aplica o campo elétrico vai direcionar todos os elétrons na mesma direção e vão se movimentar no sentido contrário do campo elétrico. Muito bem. Então, esta é a representação do semicondutor extrínseco tipo N. Por quê? Porque prepondera aqui a contribuição das cargas negativas para a condutividade do material. Muito bom. Então, seguindo, vamos ver o semicondutor extrínseco tipo P. Semicondutor extrínseco tipo P. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Aqui na matriz do silício, vamos tirar um átomo de silício e colocar um átomo de alumínio. Então, nós vamos dopar o silício com alumínio. O que acontece? O silício é aquele átomo que tem um caroço de neônio, mais 2 elétrons no orbital 3s e 2 elétrons no orbital 3p. O alumínio tem também um caroço de neônio, só que agora tem 2 elétrons no orbital 3s, igual ao silício, mais apenas um elétron no orbital p. Tem apenas aqui um elétron no orbital p. Ou seja, falta um elétron aqui em relação ao silício. O silício tem 2 elétrons, aqui tem 1. Então, quando nós fazemos isso, colocamos o alumínio aqui, o que vai acontecer com o alumínio? Como o alumínio só tem um elétron, aqui, no lugar de ficar 8 elétrons, ficariam só 7. 7 elétrons. Fica faltando 1 para completar os 8 elétrons do alumínio. Nessa situação, o que vai acontecer? Como esses átomos aqui, esse átomo do alumínio está hibridizado com os 2 silícios, da esquerda e da direita, os 2 silícios de cima e de baixo, por meio dessa ligação covalente, rapidamente, um elétron aqui do silício sai e preenche e ocupa esse espaço aqui que estava desocupado. Agora o alumínio ficou com 8 elétrons. O alumínio ficou com 8 elétrons. Recebeu um daqui. Mas quando o alumínio fica com 8 elétrons e recebe um daqui, o que acontece aqui? O silício ficou com um buraco. O silício ficou com um buraco. E o alumínio ficou com um elétron a mais. Então, o alumínio recebeu um elétron do silício. O alumínio recebeu um elétron do silício. Então, nós dizemos que o alumínio é uma empresa receptora. Ela recebe o elétron da matriz. Ao contrário do caso do fósforo, que dava um elétron para a matriz. Ela dava um elétron para o sistema do silício. O alumínio não. Ele retira um elétron do sistema do silício. Muito bem. Então, esquematicamente, aqui em termos de energia, o que acontece? O silício perdeu um elétron e ficou um buraco. Então, aqui embaixo, ficaram buracos no silício. Imaginando que tivesse 4 impurezas de alumínio, então teria 1, 2, 3, 5 impurezas de alumínio. 1, 2, 3, 4, 5. As 4 impurezas. 1, 2, 3, 4. Essas 4 impurezas de alumínio receberiam 4 elétrons do silício. Muito bem. Então, esse nível branco aqui, que eu estou colocando, é o nível de energia do alumínio. Então, esses elétrons que saíram do silício vieram para esse nível de energia do alumínio. Se eu tivesse 4 impurezas de alumínio, então teria um elétron aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E, em compensação, teria um buraco aqui no silício, outro buraco aqui, outro aqui e outro aqui. Muito bem. E esses níveis aqui ficam próximos da banda de valência, porque os níveis de energia do alumínio é muito parecido com o nível de energia do silício. É muito próximo por causa dessa constituição aqui. Ó. Ambos têm um núcleo neônio, ambos têm dois orbitais, 2 elétrons orbitais 3s, apenas a diferença de o alumínio tem um elétron orbital 3p e 2 elétrons orbital 3p. Então, esse nível de energia do alumínio é muito próximo aqui do nível do silício. Então, essa linha branca que está aqui, ó. Essa linha branca. Muito bem. Então, essa linha branca fica com 3 elétrons aqui nela. Mas esses elétrons que estão aqui, em si, eles não participam da condução. Por quê? Esse alumínio que entrou aí criou um nível de energia dentro do gap. Mas esse nível de energia dentro do gap é um nível de energia do orbital do alumínio, ele é bem localizado. O orbital do alumínio aqui
e é bem localizado. Estando bem localizado, ele não participa da condução, porque quem participa da condução são os elétrons que estão neste orbitais aqui em cima. Mas muito bem. Então, o que acontece? Com a temperatura, o que vai acontecer? A temperatura pode promover tanto o elétron daqui do silício lá para a banda de condução, quando a temperatura promove, aqui fica também um buraco. Esse aqui nada mais é do que aquele caso intrínseco, continua existindo. A uma certa temperatura, o elétron aqui do silício é promovido, é arrancado, jogado lá fora, ele passa para a banda de condução. Isso continua, que é a parte intrínseca. Agora, além da parte intrínseca, tem essa parte externa aqui, em vez do alumínio. Muito bem. Mas enquanto, se a temperatura fosse zero, não aconteceria nada, porque esse cara estaria aqui embaixo e esses caras aqui ficariam aí parados, esses elétrons ficariam aí parados. Muito bem. Agora, quando varia a temperatura, o que vai acontecer? O elétron do silício vem aqui para cima, mas também os elétrons do alumínio que estão aqui, esse elétron pularam para o alumínio, variando a temperatura, eles podem pular aqui para cima. Eles podem pular para cima, a temperatura alta. Temperatura muito alta. Mas, em geral, a temperatura baixa não tem uma situação como essa daqui. Começa daqui. Então, como é que fica a condutividade? Mais uma vez, a condutividade ela tem a participação das cargas negativas e das cargas positivas. A produção dessas duas cargas. Acontece agora o seguinte, que a participação da condução do material, né, a maior parte da contribuição do material vai ser dos buracos. Porque esses elétrons que estão aqui, eles estão presos. Eles estão fixos aqui no orbital do alumínio. E é um nível só. Quando nós aplicamos um campo elétrico aqui, esse elétron não pode ser promovido para cá, porque logo aqui em cima não tem nenhum nível de energia. O único que pode ser, o único que pode conduzir esse daqui. Esse aqui não pode conduzir, porque a temperatura é baixa e não pode conduzir. Muito bem. Mas o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer é que a condução vai ser preponderantemente devido a esses buracos que estão aqui embaixo. Esses buracos vão continuar andando. Por quê? Criou um buraco aqui, quando cria esse buraco, de repente, um elétron daqui do silício pode pular para cá. Fecha esse buraco e abre um aqui. Depois, esse elétron daqui do silício pode pular para cá, fecha esse buraco e abre um aqui. Então, os buracos vão andando. Então, nós temos aqui uma condutividade, uma condução de buracos. Enquanto os vermelhinhos, eles ficam presos nesse nível. Eles não participam da condução. Então, nós dizemos que, nesse caso, o número de portadores de carga positiva é muito maior do que o número de portadores de carga negativa. Então, predomina aqui a condução por buraco, a condução por cargas positivas. Então, nós dizemos, nessa condição, a condutividade vai ser o quê? P, que é o número de carga positiva, esse aqui é o número espectral, o primeiro termo, vezes o mol da carga elétrica, vezes a mobilidade do buraco. Então, nessa situação, como prepondera a condutividade da carga positiva, nós dizemos que este semicondutor silício dopado com alumínio é um semicondutor extrínseco tipo P. Por que P? Porque a preponderância da condução é por meio de cargas positivas. Essa coisa do elétron, do buraco andar, a gente pode fazer uma analogia com aquele quebra-cabeça, né? aquela caixinha com quebra-cabeça de várias peças e falta uma peça. E a gente quer formar alguma figura. E, em princípio, as peças estão aleatórias, né? Ninguém sabe que figura é aquela. E tem um buraco, falta uma peça. Esse buraco aí no quebra-cabeça é o nosso buraco aqui no silício. Tudo bem. Mas como tem um buraco, o que vai acontecer? Todas as peças podem se movimentar. Nós podemos movimentar uma peça, tapar o buraco passa para outro lugar. Daí, a outra peça tapa o buraco passa para outro lugar. E assim o buraco vai andando no quebra-cabeça. Da mesma maneira que o buraco anda, né,
o quebra-cabeça, o buraco anda aqui dentro do silício. Pela mesma razão, o buraco anda no quebra-cabeça, o buraco anda aqui dentro do silício. E aqui nós temos, então, a preponderância da condução por buraco. Por isso chamamos semicondutor extrínseco tipo P. Muito bem. Então, vamos ver agora a contribuição da concentração de portador de carga em função da temperatura. Como é que é a concentração de portador de carga? Varia com a temperatura. Muito bem. Então, no caso dos portadores intrínsecos, nós temos assim. Aumentando a temperatura, é possível que um elétron saia da banda de valência, está lá dentro do orbital valência do átomo, e salte aqui para a banda de condução. Nós dizemos aí que o portador extrínseco pode funcionar dessa maneira, quando varia a temperatura. Então, a concentração de portadores intrínsecos com a temperatura varia dessa maneira. Quanto maior a temperatura, mais elétrons vão saltar da banda de valência para a condução e vai aumentando aqui o número de elétrons na banda de condução. Ora, quando aumenta o número de elétrons na banda de condução, o número de elétrons na banda de condução varia com a temperatura desta forma que está aqui. Conforme vai aumentando a temperatura, vai crescendo o número de elétrons aqui na banda de condução, obedecendo essa tendência aqui. A temperatura 200 Kelvin, nós teríamos aqui, por exemplo, o silício, mais ou menos 10 elevado a 8 elétrons, né, por metro cúbico, depois 10 a 10, 10 a 12, etc. Assim vai crescendo o número de elétrons conforme aumenta a temperatura. A mesma coisa para o germânio, que é a linha azul. Então, a tendência sempre é a quantidade de elétrons, né, participando da condução, portanto, a concentração de portadores intrínsecos, nesse caso aqui, cresce com a temperatura desta forma aqui. Desta maneira. Sempre crescendo com a temperatura. E, obviamente, a quantidade vai aumentar aqui. Mas nem sempre aumenta com a concentração. Porque depois, a concentração muito alta, vai acontecer dos elétrons começarem a se chocar e diminuir a mobilidade. E daí a mobilidade cai também, e a condução também vai cair. Mas, por enquanto, nós estamos vendo só a concentração de portadores intrínsecos que são a temperatura. Então, a tendência é sempre a quantidade da concentração de portadores intrínsecos aumentar com a temperatura, porque quanto maior a temperatura, maior a probabilidade dos elétrons saltarem da banda de valência para a banda de condução. E sempre, no caso do intrínseco, a quantidade de carga negativa aqui na banda de condução é igual à quantidade de carga positiva aqui na banda de valência. Agora vamos ver os extrínsecos. O caso do doador, né, que é o tipo N, o doador. O que acontece no doador? Existe um nível de energia dentro do gap, mais próximo da base da banda de condução. Quando a temperatura aumenta, esse pessoal que está aqui, esses elétrons aqui, eles vão saltar aqui para a base da banda de condução. Então, vão aumentar consideravelmente o número de portadores aqui na banda de condução. Muito bem. Então, como é que funciona isso? Da maneira que está aqui. Então, nós temos aqui concentração dos portadores extrínsecos por metro cúbico, e aqui a temperatura. Então, veja o seguinte, para baixa temperatura, a contribuição desses caras, dos elétrons que estão aqui na banda de valência, praticamente não existe. Por que não existe? Porque essa energia aqui é muito alta, esse gap, o valor do gap é muito maior do que a temperatura. Então, a temperatura for bem baixa, ela é muito menor do que o gap, portanto, os elétrons daqui não vão saltar aqui para cima. Então, esse salto do elétron daqui da banda de valência ou de condução seria os portadores intrínsecos. Se olharmos aqui para essa curva, né, com a temperatura baixa, o intrínseco é dado por essa linha pontilhada vermelha aqui. Então, quando a temperatura é baixa, não é possível nós promovermos um elétron daqui da banda de valência para a banda de condução. Por quê?
porque a temperatura baixa ela é muito maior que o gap, esse gap. Então não existe. Ó. A pontilhada só vai começar aqui em 400 kelvins. Quando chega em 400 kelvins, começa a crescer o número de portadores na banda, o número de portadores intrínsecos. O que é isso? São os portadores que saíram da banda de valência e pularam para a banda de condução. Quando a temperatura era baixa, eles não podiam fazer isso, porque o gap é muito alto, muito maior que a temperatura. Só começa a saltar lá pela temperatura de 400 Kelvin. Então, essa aqui é a contribuição do intrínseco. Mas, no caso desses doadores aqui, como eles estão muito próximos aqui da banda de valência, mesmo para a temperatura baixa, eles saltam aqui para cima. Mesmo a temperatura baixa, por quê? Porque a energia, a separação energética entre esse nível branco dos doadores e a banda de condução é muito pequena. Então, basta uma pequena temperatura para eles saltarem aqui para cima e aumentar o número de elétrons de condução. Então, aqui em baixa temperatura, em baixíssima temperatura, já cresce o número de portadores. Então, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que chega um valor da temperatura e todos os portadores que estavam aqui já pularam para cima. Então, não ficou mais nenhuma partícula, nenhum elétron nesse nível, nessa linha branca. Depois de uma certa temperatura, todos eles já saltaram lá para cima, não ficou mais nenhum. Então, a partir de uma certa temperatura, não aumenta mais o número de portadores extrínsecos. Então, essa contribuição dos extrínsecos vai até uma certa temperatura, até aqui. Daqui para frente, não aumenta mais, fica constante. Fica constante porque não tem mais elétron para subir, para ser promovido lá para cima. Muito bem, fica constante. Quando chega aqui, nessa temperatura, o que vai acontecer? Esses elétrons aqui não existem mais aqui nesse nível, porque todos já pularam lá para cima. A partir dessa temperatura, 400 Kelvin, começa a contribuição do intrínseco. Então, antes era uma constante, a partir dessa temperatura começa a concentração total de portadores começa a crescer, porque a partir daqui, dessa temperatura, vai acrescentar a contribuição dos intrínsecos, a contribuição da linha vermelha, que é a contribuição dos elétrons do próprio silício. Então, o total vai ser o quê? A soma do extrínseco mais do intrínseco. Então, a partir desse ponto, a curva volta a crescer. Muito bem. Então, a curva, em geral, ela tem essa forma. Ela tem esse S aqui, depois fica uma constante, depois sobe novamente. Essa contribuição aqui, nós chamamos de região de congelamento, que vai crescendo, até chegar aqui e congela. Chegou aqui nesse ponto, congelou, não cresce mais. Então, a partir daqui é constante, nós chamamos de região extrínseca. E todos os elétrons que estão aqui estão contribuindo todos os elétrons extrínsecos. Todos já estão aqui em cima. Então, chamamos de região extrínseca. E a partir daqui, essa parte subida aqui, é a contribuição da região intrínseca, que é a região da alta temperatura, quando os elétrons aqui da banda de valência passaram a saltar aqui para a banda de condução. Então, essa é a forma, uma representação assim, genérica, né, da concentração de portadores, né, extrínsecos. Tem essa região que cresce inicialmente rapidamente, a baixa temperatura, por quê? Pela promoção dos elétrons que estavam nesse nível para a banda de condução. Mas isso vai ocorrer até uma certa temperatura, porque a partir dali não tem mais nenhum elétron aqui embaixo para ser promovido. Então fica constante. O número de portadores fica constante. Quando chega a 400 Kelvin, de novo, volta a crescer agora pela contribuição dos intrínsecos, que ocorre numa temperatura maior, por quê? Porque o gap tem uma energia muito maior. Então, no total, nós temos a soma das duas curvas. E vai dar essa curva verde. Bem, então essa é a contribuição da consideração para portadores extrínsecos. Bem, vamos ver agora os fatores que afetam a mobilidade dos portadores de carga. Muito bem. Então aqui nós estamos colocando a mobilidade dos elétrons e dos buracos, e aqui a concentração de impureza. Ora, não basta, né, aumentar a quantidade de impureza. Por quê? E conforme a gente aumente a
a concentração de impureza, pode ser que aumente o número de elétrons, como nós vimos agora, aumentando o número de elétrons lá em cima. Quando você coloca, por exemplo, alumínio no silício, quanto mais alumínio você colocar, mais elétrons vai ter ali na base da banda de valência, que vão ser promovidos a baixa temperatura para a banda de condução. Acontece o seguinte, nós aumentamos o número de portadores, mas, por outro lado, como nós estamos botando cada vez mais e mais alumínio, os elétrons vão passar a ser espalhados por esses íons de alumínio, os íons das impurezas. E quando os elétrons passam a ser espalhados pelos íons das impurezas, eles passam a diminuir sua mobilidade. Eles vêm numa certa direção, de repente é espalhado em outra direção. Então a mobilidade deles vai diminuir. Então, por um lado, a gente aumenta a concentração, mas um lado é bom, que aumenta o número de elétrons lá na banda de condução, mas por outro lado, a mobilidade vai diminuindo, passa a diminuir. Por quê? Cada vez mais que aumenta a concentração de impurezas, aumenta também o espalhamento dos elétrons de condução por essas impurezas. Os elétrons de condução vão se chocar com essas impurezas. Então vai dificultar o seu movimento. Portanto, cai a mobilidade no número de impurezas dentro do material. Então essa é a influência do teor de impureza. Quando a concentração é baixa, a concentração de impureza é baixa, a mobilidade é praticamente constante, não depende muito da impureza, mas conforme a concentração de impureza vai aumentando, vai também aumentando o choque dos elétrons com as impurezas, ou os elétrons ou os buracos com as impurezas. E esse choque produz uma diminuição na mobilidade dos elétrons se movimentarem dentro do material. Muito bem. Da mesma maneira, a temperatura também influencia na mobilidade. Então, aqui tem várias curvas representando a mobilidade, que são a temperatura. Muito bem. Em termos do grau de impureza, concentração de impureza. Por exemplo, essa cor vermelha, nós temos a mobilidade em função de temperatura para uma concentração de impureza de 10 elevado a 25 impurezas por metro cúbico. Nesta aqui, laranjada, nós temos uma concentração de impureza 10 a 24 impurezas por metro cúbico. Aqui, 10 elevado a 23 impurezas por metro cúbico, 10 elevado a 22, e aqui menor que 10 elevado a 20 impurezas por metro cúbico. Então, veja, quando a impureza é 10 elevado a 5, é alta, a mobilidade é baixa. Vamos fazer de cima para baixo. Aqui nós temos a impureza menor que 10, a concentração de impureza menor que 10 elevado a 20. Então nós temos essa mobilidade aqui, que são a temperatura. Ela sempre cai com a temperatura. Quando diminui a impureza, quando aumenta a concentração de impureza, de 10 a 20 para 10 a 22, o que aconteceu com a mobilidade? A mobilidade caiu. Aumentou mais a concentração para 10 a 23, a mobilidade caiu mais. Então, conforme vai aumentando a concentração de impurezas dentro do material, a mobilidade vai caindo para uma certa temperatura. E, ao longo da temperatura, ela vai diminuindo. Então, esse é o comportamento, quer dizer, quanto maior para uma determinada temperatura, por exemplo, 300 Kelvin, quanto maior a concentração de impurezas, menor vai ser a mobilidade. Muito bem. Por outro lado, para uma determinada concentração de impureza, quando varia a temperatura, inicialmente praticamente constante, e depois ela cai a temperatura. Então, esse é a influência da temperatura na mobilidade do material. Vamos ver o efeito Hall. E é baseado nesse princípio. Uma carga positiva ou negativa, quando está submetida a um campo magnético, ela sofre um movimento em torno do eixo do campo magnético, no sentido anti-horário, se for uma carga negativa, e no sentido horário, se for uma carga positiva.
Este é o esquema do experimento do efeito Hall. Nós temos uma amostra que tem uma largura C e uma profundidade D. Esta amostra está submetida a um campo magnético, DZ. Então, nós escolhemos como a direção Z, os eixos coordenadas, a direção paralela ao eixo do campo magnético. Então, vamos escolher esta direção aqui como sendo a direção Z dos eixos das coordenadas e chamamos esta de Y e a vertical vamos chamar de X. Muito bem. Agora, nós aplicamos uma diferença potencial entre esta superfície superior e a superfície inferior desta amostra. Quando nós aplicamos esta diferença potencial, o que ocorre? Vai aparecer uma corrente elétrica no sentido vertical. Esse sentido vertical paralela ao eixo X. Então, com isso, nós criamos, com essa voltagem, criamos dentro do material uma corrente elétrica na direção do eixo X, paralela ao eixo X. Muito bem. Ocorre o seguinte, na direção Z existe um campo magnético dentro do material. E o que vai ocorrer? As cargas negativas, elas vão ser desviadas para a esquerda por esse campo magnético e as cargas positivas vão ser desviadas para a direita. Muito bem. Então, os elétrons vão correr, no caso aqui, são os elétrons, eles vão correr para o lado esquerdo, para essa superfície esquerda aqui. Como os elétrons correm para a superfície esquerda, do lado direito vai ficar positivo. E vai, assim como vai acumular cargas negativas na superfície do lado esquerdo desta amostra, vai, por consequência, o balanceamento das cargas, porque a amostra tem carga nula, a carga total da amostra é nula. Se cargas negativas foram desviadas para a superfície do lado esquerdo, obviamente, na superfície do lado direito ficou distribuída uma carga positiva. Muito bem. Então, durante um certo tempo, as cargas negativas vão se deslocar para a esquerda. Muito bem. À medida que vai acumulando carga negativa do lado esquerdo e positiva do lado direito, o que vai acontecer? Essa distribuição de carga negativa do lado esquerdo e carga positiva do lado direito gera um campo elétrico dentro do material, né? De maneira que agora as forças resultantes deste campo elétrico, que é consequência da distribuição de carga negativa na superfície esquerda e a distribuição de carga positiva na superfície direita, esse campo elétrico cria uma força sobre os elétrons que vai ao contrário da força que o campo magnético está exercendo sobre eles para eles desviarem para a esquerda. Então eles vão continuar desviando para a esquerda, mas à medida que eles desviam, vai acumulando mais carga elétrica aqui, e esse campo elétrico, gerado em consequência da distribuição de carga elétrica do lado esquerdo negativa, do lado esquerdo positiva, esse campo vai crescendo, vai chegar um momento que a força produzida por esse campo anula a força magnética que estava desviando os elétrons para o lado esquerdo e as cargas positivas para o lado direito. Muito bem. Nesse momento de equilíbrio, quando as forças produzidas pelo campo magnético que desvia os elétrons para a esquerda e as cargas positivas para a direita, essa força foi igual à força produzida pelo campo elétrico que surgiu do acúmulo de cargas elétricas negativas do lado esquerdo e carga elétrica positiva do lado direito. Quando essas duas forças forem iguais, cessa esse fluxo de elétrons. Então, nesse momento, mede-se qual é a voltagem entre o lado esquerdo e o lado direito. Então, coloca-se um perímetro aqui e mede essa voltagem que eu estou chamando de VH. Então, essa voltagem que eu estou chamando de VH é uma voltagem que é medida. Chamamos essa voltagem da voltagem de Hall. É uma voltagem que é medida nesse experimento. Muito bem. Então, feito o experimento, mediu-se essa voltagem, então nós vamos aqui para a teoria do eletromagnetismo
e nos diz o seguinte: o valor dessa voltagem no equilíbrio é dado por essa expressão, essa constante, RH, vezes a corrente paralela ao eixo do X, vezes o campo, o valor do campo magnético na direção Z, dividido pela distância, essa distância aqui. Muito bem. Então, com essa expressão, nós podemos calcular o quê? Ora, este VH é a voltagem medida. A voltagem foi medida aqui no experimento. Esse experimento é para isso, para medir essa voltagem. O VH é medido, então é conhecido. A corrente X também é medida, ela é conhecida. O campo magnético também é medido, é conhecido. E o D, essa dimensão, também é medido, portanto é conhecido. Então, o que se obtém desse experimento é esse fator aqui, esse parâmetro aqui. Esse parâmetro é que nós chamamos do efeito Hall. Esse parâmetro, ele é igual a 1 sobre N, N é a concentração de portadores, vezes o módulo da carga elétrica. Esse parâmetro aqui é dado por 1 sobre a densidade de portadores de carga, a concentração de portadores de carga, vezes o módulo da carga elétrica. Muito bem. Se nós medimos isso nesse experimento, que é tirado daqui dessa expressão, então, da segunda expressão, nós podemos calcular, a partir desse número que foi medido, calcular a concentração de portadores. Então, o efeito Hall, essa experiência do efeito Hall, de fato, nós calculamos a concentração de portadores que está participando desse processo. Então, o experimento do efeito Hall nos possibilita determinar a concentração de portadores do material. Se for negativo esse número, nós dizemos que os portadores são elétrons, com carga negativa. Se esse número aqui medido for positivo, nós dizemos que os portadores são positivos. Então, se o transporte é por meio de elétrons, esse fator aqui será negativo no experimento. Se a preponderância do transporte é por meio de buracos, esse número vai dar positivo. Então, além de nós medirmos com esse experimento de Hall, além de medirmos a concentração de portadores de carga, nós também determinamos se é elétron ou se é buraco. Se elétron é negativo, esse número, se for buraco, ele é positivo. Mas complementando essa medida, nós podemos também calcular a mobilidade. Medir a mobilidade. Como? Muito bem. Nós fazemos o seguinte experimento. Medir uma condutividade. Fazer uma medida da condutividade e, tendo a condutividade, medindo esse sigma, daqui dessa expressão nós tiramos que a mobilidade é a condutividade que é medida experimentalmente, dividido pelo número de concentração de portadores vezes a carga elétrica do elétron. Muito bem. Só que esse N foi calculado aqui, ó. Daqui eu posso tirar um valor, o N é calculado aqui. Substituo o valor de N aqui dentro e fica que a mobilidade é esse fator de Hall, coeficiente de Hall, a condutividade. Muito bem. O coeficiente de Hall foi medido nesse experimento. E a condutividade é medida em outro experimento. Então, se nós fizermos dois experimentos, este experimento aqui, o efeito Hall, que mede esse fator aqui, esse número que é o coeficiente de Hall, e fizermos um outro experimento que meça a condutividade, botando esses dois valores aqui, a medida do RH e a medida do sigma, nós determinamos a mobilidade dos portadores de carga. Então, o experimento, sozinho, ele nos diz o quê? Ele nos dá a concentração de portadores. E o sinal, se é positivo, portadores são buracos, se for negativo, os portadores são elétrons. Mas, combinando esse experimento com um outro experimento que mede a condutividade, então, juntando a condutividade com o coeficiente de Hall, nós medimos, finalmente, a mobilidade do material. Então, esse é o efeito Hall, e aqui ele serve. Ele serve para medir
a concentração de portadores majoritários nesse processo e o sinal da carga desses portadores. Se for carga positiva, vai ser um sinal mais, se for carga negativa, vai ser um sinal menos. Além disso, combinando esse experimento com a medida da condutividade, que é feita em um outro experimento, juntando os dois, calculamos também a mobilidade dos portadores de carga. Fim da segunda parte.